Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Estima-se que existam mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável, e em cada galáxia, centenas de bilhões de estrelas. O número de estrelas ultrapassa a nossa compreensão. Diante disso, é razoável pensarmos que exista vida inteligente em muitos lugares. Mas será mesmo? E por que, entre tantas, justamente esta, o nosso Sol, se tornou a estrela da vida? Neste episódio, vamos descobrir o porquê que o Sol não é apenas mais uma estrela, mas parece como que um projeto de um Criador que fez a Terra para ser habitada. Para entendermos por que a nossa estrela é especial, vamos analisar a teoria do ciclo de vida das estrelas, começando pelo seu nascimento. Em regiões densas do espaço, enormes nuvens de gás e poeira, as chamadas nebulosas, começam a se contrair sob sua própria gravidade. É um processo silencioso, invisível a olho nu, mas repleto de energia. À medida que a nuvem se contrai, sua densidade e temperatura aumentam. No centro, forma-se um núcleo quente, uma protoestrela. Se a massa for suficiente, algo extraordinário acontece. A fusão nuclear se inicia e átomos leves se transformam em átomos mais pesados, liberando uma quantidade colossal de energia. Nasce uma estrela. Mas nem todas as estrelas são iguais. Algumas são dezenas, centenas ou até milhares de vezes maiores que o nosso Sol. Outras, menores que a Terra. O tamanho de uma estrela é determinado principalmente por uma coisa: a sua massa. Quanto maior a massa no momento do seu nascimento, mais intensamente será a gravidade comprimindo o seu núcleo e mais intenso será a fusão nuclear. Estrelas muito massivas são verdadeiros titãs cósmicos. Brilham com intensidade devastadora, mas vivem pouco. Estrelas muito pequenas, como as anãs vermelhas, queimam seu combustível lentamente, mas emitem tão pouca energia que seus planetas precisam estar perigosamente próximos dela para poder receber calor suficiente. O nosso Sol está exatamente entre esses dois extremos. Ela é grande o suficiente para sustentar a fusão nuclear estável por um bom tempo e brilhante o suficiente para aquecer a Terra a uma distância adequada, sem nos destruir com a sua radiação. Mas é claro, o nosso Sol emite sim radiação que pode ser prejudicial se em contato direto com a Terra. No entanto, além dessa radiação ser em intensidades muito mais adequadas se comparadas com outras estrelas do universo, o nosso planeta possui sistemas de proteção naturais, como o próprio campo magnético, visto no episódio 1 desta série. Outra coisa muito interessante de olharmos é que quando uma estrela nasce, ela raramente vem sozinha. Em muitos casos, o colapso gravitacional das nebulosas gera não apenas uma, mas 2, 3, até mais estrelas. Chamamos esses sistemas de sistemas binários ou múltiplos, quando 2 ou mais estrelas estão orbitando juntas ao redor do mesmo centro de massa. E menos da metade das estrelas no universo são solitárias, sozinhas, como o nosso Sol. Ou seja, o nosso Sol é uma exceção no universo. Viver ao redor de 2 ou mais estrelas pode ser perigoso. A gravidade extra torna a órbita dos planetas instáveis e impede a formação ordenada dos planetas. Além disso, a luminosidade de 2 ou mais estrelas gera ambientes hostis à vida. No nosso sistema solar, no entanto, nós temos uma única estrela, o que permite órbitas estáveis e bem definidas. Essa estabilidade permite o equilíbrio do clima, das estações e dos ciclos da vida. Mas vamos lá, esse processo de formação de estrelas ocorre em várias partes do universo, mas como vimos, nem todas irão sustentar planetas como a Terra. Muitas são grandes demais, instáveis demais ou vivem pouco. Outras são pequenas e frias, emitindo radiação insuficiente. No entanto, o nosso Sol possui o equilíbrio exato entre massa, temperatura, idade, distância. E falando um pouquinho mais sobre a nossa estrela, vamos dar uma olhada nas principais camadas internas que a compõem.
Ela é dividida principalmente em núcleo, onde tudo começa. A temperatura ali pode atingir até 15 milhões de graus Celsius. É ali que ocorre a fusão nuclear, que falaremos melhor mais para frente. Temos a zona radiativa. A energia gerada no núcleo se propaga lentamente por radiação. Estima-se que leva milhares de anos para a energia atravessar essa camada, porque essa energia vai passando, saltando de átomo em átomo. Depois temos a zona convectiva. A energia começa a ser transportada por convecção, movimento de massas. Gases quentes sobem, esfriam e descem. Temos depois a fotosfera, a superfície visível do Sol. A temperatura ali gira em torno de 5.000 graus Celsius. Depois a cromosfera, uma camada fina logo acima da fotosfera. Pode ser vista durante eclipses solares. E por fim, a coroa solar, a camada mais externa, muito quente. A temperatura ali pode voltar a atingir a 1 milhão de graus Celsius. É nessa região que se originam os ventos solares, partículas carregadas que se espalham pelo sistema solar e que tanto falamos no episódio número 1 desta série. Mas bom, meus amigos, bora aqui para a nossa lousa para nós discutirmos um pouco sobre a energia luminosa das estrelas. Como que elas brilham, né? Qual é o processo que fazem elas brilhar? Bom, uma teoria que foi levantada ali em meados do século XIX por um físico Helmholtz, ele propôs que a energia luminosa se devia à contração gravitacional da estrela. Ela iria se contrair e devido a essa contração o seu núcleo iria se aquecer, os gases ali iriam se aquecer até a incandescência e aí emitir luz. Essa teoria tinha um problema. Ela não explicava a longevidade observável das estrelas. De acordo com essa teoria, o nosso Sol, por exemplo, já deveria ter se contraído tanto que hoje teria um raio zero, né? Não era compatível com a longevidade que nós vemos. Então outra teoria era necessária. E a teoria que melhor explicou e explica, né, como o Sol produz tanta energia e como dura por tanto tempo essa energia, não só o Sol, mas as estrelas, é um processo chamado de fusão nuclear. No centro das estrelas, átomos mais leves irão se fundir, unindo-se, formando átomos mais pesados. E essa reação química gera uma quantidade absurda de energia. Vamos dar uma olhada aqui numa das principais reações que ocorrem dentro do nosso Sol, por exemplo. Nós teremos 4 átomos de hidrogênio que irão gerar um átomo de hélio 4, mais a principal reação é hidrogênios, que são os átomos mais leves, gerando hélio. Essa reação vai gerar hélio mais algumas partículas, neutrinos, pósitrons, que não é do nosso interesse agora. Então, só para resumir, sem muito rigor, vou escrever só aqui, ó, que vai produzir hélio mais partículas mais energia. Sem muito rigor aqui matemático, químico, só para nós entendermos, né? E olha que interessante. Nós vamos ter átomos de hidrogênio se unindo, formando hélio. E esse processo gera energia. Como? Um outro cientista, um químico chamado Francis Aston, ele produziu e criou um aparelho chamado espectrógrafo de massa. Com esse aparelho, nós podemos medir a massa dos núcleos de átomos. E ele reparou, e ele mediu, que nessa reação, a massa dos produtos aqui, no caso do hélio final, vai ser cerca de 0,7% menor do que a massa inicial. Mas espera aí, a massa não deveria se conservar? A massa antes da reação deveria ser igual ao final? Não, aqui houve perda de massa. E para onde foi essa massa? Essa massa foi convertida em energia. E isso está de acordo com as próprias leis de Einstein, a teoria dele. Você muito provavelmente já deve ter visto essa equação aqui, ó, a famosa equação dele, E é igual a mc ao quadrado. Não sei se você já parou para reparar nessa equação. O que ela nos diz? Ela está relacionando energia, esse E é de energia, ela diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E nós já discutimos em outros vídeos que a velocidade da luz ela é uma constante da natureza. Então ela não muda. Ou seja, esse valor aqui, C ao quadrado, ela não muda. Então, esse lado direito da equação, a única coisa que pode mudar é a massa. E esse lado da equação esquerdo é a energia. Então, essa equação nos traz uma relação de conversão entre energia e massa. Olha só que interessante.
E então, se aqui está havendo perda de energia, né, está perdendo cerca de 0,7% de massa, essa massa sendo transformada em energia por esta equação. E perceba que, como a velocidade da luz é muito alta, ela é, velocidade da luz, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Agora imagine isso aqui ao quadrado, é 9 vezes 10 a 16. Ou seja, mesmo apenas 1 quilo de massa gera uma quantidade absurda de energia. Né? E algumas estimativas nos mostram que o Sol ele queima cerca de 4 milhões de toneladas, né, por segundo, né, da sua massa ali. Então imagina, ele queimando, imagina aqui, fazendo uma continha rápida, se o nosso Sol ele queima cerca de 4, né, milhões, né, de toneladas por segundo, quanto que isso aqui vai dar de energia? Veja, a energia vai ser o quê? Vai ser 4 milhões, né? Milhões, 10 a 6 de toneladas. Toneladas. Também vai ser o quê? Vai ser o quê? Quilo, toneladas, 1000 quilos. Então tudo isso aqui seria a massa com que ele queima, né? Multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. 3 vezes 10 a 8, tudo isso aqui ao quadrado. Isso aqui, se nós fizermos a nossa continha, né? Vou até pegar aqui mesmo, que vai dar 3 ao quadrado, vai dar 9, 9 vezes quadrado 36, vezes, que vai dar 16, que vai dar 9, 16 mais 9, 6 mais 9 vai dar 25. Isso aqui, vai dar cerca de 3,6 vezes 10 a 26 joules. Isso aqui é absurdo, a quantidade de energia que o Sol gera por segundo. Efeitos comparativos, eu tinha até pegado aqui, deixa eu ver. A própria usina, né, a própria usina Três Gargantas, no seu auge, no seu ápice, se estiver dando gás ali, o máximo que ele consegue produzir, a energia aqui, da usina é de cerca de 2,2 vezes 10 a 10 joules. Então, mesmo a energia mais poderosa, deixa eu ver, é isso mesmo, mesmo a usina mais poderosa, o máximo que ela conseguiria produzir ali, né, por segundo, seria essa quantidade. O nosso Sol produz 10 elevado a 26. É bizarro. Mas estrelas nascem, vivem e um dia também morrem. E o que acontece no final da vida de uma estrela depende, mais uma vez, da sua massa. Estrelas como o nosso Sol um dia se tornarão uma gigante vermelha e terão um fim até que tranquilo se comparado com estrelas gigantes massivas, cuja morte são bem explosivas. O nosso Sol ainda brilhará por bastante tempo, mas um dia ele também ficará sem combustível. Quando o seu combustível acabar, a sua gravidade começará a vencer e ele irá ser comprimido. Neste momento, o hidrogênio que estava em superfícies mais externas vai ser aquecido e começará a fusão nuclear dos hidrogênios mais externos. Isso fará com que essa camada se expanda, se tornando o que chamamos de uma gigante vermelha. Depois, a estrela lançará suas camadas externas ao espaço e no centro restará um pequeno núcleo, o que chamamos de uma anã branca, um coração estelar adormecido, ainda brilhando lentamente no escuro. A nossa estrela chegará então ao fim da sua carreira. Mas estrelas muito maiores vivem rápido e morrem violentamente. Quando o seu combustível acaba, elas colapsam sobre si mesmas, se contraindo, o que gerará uma explosão, uma liberação inimaginável de quantidade de energia. Essa explosão de estrelas maiores é chamada de supernovas. E o que acontece depois da explosão é ainda mais curioso. Dependendo da sua massa, a fusão e o colapso vai ser tão intenso que os próprios prótons irão se fundir com os elétrons, formando nêutrons. E depois da explosão da supernova, vai restar ali no centro uma estrela que nós chamamos de estrela de nêutron, extremamente densa. No entanto, se a estrela original que explodiu tiver massa ainda maior, esse colapso gravitacional vai ser tão intenso que vai concentrar tanto a massa ali no núcleo que vai gerar o que nós chamamos de buraco negro. Para aqueles que tiverem curiosidade, nós temos um vídeo só sobre buracos negros, onde nós detalhamos mais a respeito deles. Mas voltando para o nosso Sol, a sua energia,
alimenta um processo fundamental para a vida, a fotossíntese. Plantas capturam a luz solar e a transformam em alimento. Produzem oxigênio, sustentam toda a cadeia da vida. Sem essa energia não haveria florestas, oceanos vivos, nem sequer o ar que respiramos. O Sol também dirige o ciclo da água, aquece os mares, evapora os rios, o que permite que haja chuva sobre a terra seca. Outros planetas também estão sob a luz do Sol, mas estão longe demais ou perto demais. Em Vênus o calor sufoca, em Marte o frio congela, mas aqui estamos numa faixa perfeita, a zona habitável. Ciclos biológicos seguem seu ritmo. Dormimos, acordamos, plantamos, colhemos. Tudo isso porque uma estrela no céu segue brilhando, dia após dia. Bom, meus amigos, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de curtir o conteúdo. E se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e até mais.